O round 6 foi sem dúvida um dos, se não o round, né, mais surpreendente do Ragnarok inteiro, desde a traição do Buda até a chegada de um deus completamente misterioso e desconhecido que era o Zero Fuku, até a chegada brutal e repentina de Rajun, né, tudo nesse round foi muito imprevisível, mas vendo que o Buda traiu os deuses, sabemos que ele basicamente pegou uma das vagas de um dos 3 Einherjar escolhidos por Brunhilde no início do torneio, questão que até hoje não foi resolvida na história, e que levanta a pergunta, sendo os Einherjar os assassinos de deuses, quem era o guerreiro que Brunilda pensava para enfrentar o iluminado Buda, caso ele não tivesse traído os deuses? É o que veremos hoje em mais um vídeo de teoria aqui no canal. Para decidirmos quem seria o autor do crime, o pobre coitado que teria que enfrentar o Buda no mano a mano, temos que primeiro entender quem são os contentores, né, do Buda, e o método de pensamento da Brunilde para escolher boa parte dos seus lutadores. Alguns dos Einherjar absolutamente não poderiam enfrentar o Buda, pois já sabemos previamente das intenções da Brunilde com eles, então vamos seguir essa listinha e descobrir retirando um a um. Começando dentre os Einherjars, com a gente tirando o Lu Bu, que Brunilde já pensava como o oponente perfeito para o Thor, logo sendo impossível de ser algo planejado para o Buda. Outro que é basicamente o mesmo caso é o Jack, que também já estava planejado para o Hércules, e Leônidas, do qual Brunilde entendia ser a melhor escolha contra o Apolo na lista dos humanos. Agora, quanto aos outros Einherjars, todos meio que têm uma chance razoável de terem sido o cara, né, pra enfrentar o Buda. E aqui temos que entrar na mentalidade da Brunilde e tentar entender qual era a sua visão em relação aos seus lutadores. Temos que lembrar que Brunilde sabia das habilidades do Buda, de sua previsão do futuro. Então, um personagem que conseguisse lidar com essa poderosa habilidade seria a escolha mais efetiva aqui. Personagens como Adão, Raiden e Tesla foram personagens que a Brunilde enviou por vontade própria, sem aparentemente saber qual seria o oponente adversário, ou se ela sabia, ao menos não era algo premeditado previamente, né? Não existia nenhuma intenção no confronto específico entre eles, e sim em Brunilde confiando nesses lutadores. Ela não escolheu o Adão especificamente por causa do Shiva, ou o Raiden especificamente por causa do próprio Shiva também, ou o Tesla especificamente por causa do Beelzebub. Por isso, acredito que, nesse caso, esses 3 não eram lutadores pensados por Buda, senão, se eles fossem, né, oponentes para o Buda, ela teria os guardado justamente para enfrentar o Buda. Vale dizer que nem todos os deuses da lista a Brunilde tem como uma contramedida. Na realidade, a maioria ela não tem e vai, na realidade, né, se adaptando de acordo com o torneio e confiando na força e na vontade dos seus escolhidos. 2 exemplos disso são, né, no Sasaki e no Okita, lutadores que, dependendo da Brunilde, não seriam os escolhidos em suas rodadas respectivas. Porém, ambos Sasaki e Okita estão bem difíceis nesse páreo aqui, pois na visão da Brunilde, ela nem sabia que o Sasaki estava com uma aparência velha. Ela até sabe, né, das habilidades dele, mas ela não tinha total conhecimento da sua técnica e do seu estado atual. Quanto ao Okita, as formas finais dele nem a Brunilde nem ninguém sabia. Então, para alguém como o Buda, né, para enfrentar o Buda, que a Valkyria tem grande contato e conhecimento, eu vejo pouca possibilidade de ela escolher 2 lutadores que ela tinha relativamente pouco conhecimento em relação aos outros da lista. Claro, né, todos que eu citei, exceto o Jack, o Lu Bu e o Leônidas, têm uma chance mínima de ser o escolhido, mas estamos aqui indo por possibilidades e critérios. E com isso a gente chegou nas opções de Qin Shi Huang, Simo Häyhä, Sakata Kentoki, Rasputin e Nostradamus. E antes de chegarmos na resposta da pergunta que temos aqui no vídeo, deixa eu te lembrar de apoiar o canal dando um like e se inscrevendo para apoiar aí, né, na meta dos 6.000 inscritos que o canal tá chegando próximo. E se quiser, entre aí no server do Discord pra gente conversar sobre Shumatsu e outros mangás e animes. O link tá aí na descrição. Bom, temos sobrando então, né, Qin Shi Huang, Simo Häyhä, Sakata Kentoki e Grigori Rasputin, além do Nostradamus. Dentre esses, acredito que seja seguro tirar o Simo da jogada, pois apesar de ele não ser um oponente premeditado, né, pro Loki, a própria Brunilde diz que ele é o único humano capaz de vencer o Deus das Mentiras, então seria uma jogada bastante estúpida gastar o Simo contra o Buda. Logo, sobra Qin, Sakata, Rasputin e Nostradamus, e aqui a gente tem um problema porque desses 4, apenas o Qin a gente viu lutando, sendo ele o oponente do cara que substituiu o Buda, né, curiosamente. Tá, e aí, Sheik, qual é a sua escolha dentre esses 4? Bom, analisando as decisões da Brunilde, como eu comentei lá atrás, ela sempre foi uma líder que focou muito na confiança e na vontade e força dos seus lutadores, do que, né, em estratégias e planos, mais especificamente.
A escolha do próprio Kim representa isso, ela não escolhe o Kim porque ele reflete ataques e biriri bororó, ela escolhe o Kim porque, na visão dela, somente um rei como Kim poderia vencer o rei do submundo. A visão da Brunilde sempre envolve as camadas e vontades colocadas apostas nesse combate, e é exatamente por isso que pra mim as opções ficam entre Nostradamus e Sakata Kintoki. Enquanto as ideologias de Kim não combinam tanto com o Buda, e o Rasputin a gente realmente não sabe muito sobre, né, ambos Sakata e Nostradamus têm bons argumentos para serem escolhidos pela Brunilde. O Sakata é um amigo próximo do Buda, e usar esses sentimentos intensificadores na batalha é algo que a Brunilde faria caso ela precisasse, assim como ela fez com o Jack, né. E Nostradamus é o coringa da humanidade, né, que a Brunilde diz estar guardando para o final do torneio, o mesmo período em que Zeus comenta que seria originalmente quando o Buda lutaria. Mas dadas as opções finais, eu tenho a resposta canônica. Sim, eu elaborei tudo isso para no final eu explicar para você detalhadamente quem é o oponente premeditado do iluminado Buda. E a resposta é ninguém. Sim, ninguém era o oponente do Buda. E com ninguém, eu não me refiro ao fato que a Brunilde via o Buda como um oponente sem um lutador premeditado, e sim que a Brunilde já sabia que o Buda iria trair os deuses antes mesmo do Ragnarok começar. Isso é explicado no capítulo 44 de Shumatsu no Valkyrie. Após a traição do Buda, vemos um flashback onde o Iluminado vai falar com a Brunilde, explicando que Zeus o escolheu para o round 6, mas que ele vai lutar pela humanidade. E a Brunilde não se surpreende com isso, pois de acordo com ela, não existe ninguém no Valhalla que odeia mais os deuses do que o Buda. E ele comenta que a Brunilde foi até ele para aprender a Volund antes mesmo do Ragnarok, com o plano não só de fortificar e aumentar as chances dos seus futuros guerreiros de vencer, como de jogar o Buda contra os deuses. A Brunilde, né, espertinha, nega isso, né, e ela mesma explica pra Gol que não tem como ela controlar e manipular o Buda, né, já que ele é um espírito livre que faz o que bem entende, o que bem quer, mas de fato, com essa conversa já fica evidente que a Brunilde sabia que o Buda iria trair os deuses, porque o Buda é a pessoa no Valhalla inteira que mais odeia os deuses, então faria todo sentido ele lutar pela humanidade, e ela sabia disso antes mesmo do Ragnarok começar. Então por que ela escolheu 13 lutadores? Bom, primeiro porque ela tem que entregar 13 lutadores pro torneio acontecer, né? Imagina ela chegar lá pros Zeus com uma lista de 12 só, ia ser no mínimo suspeito. E segundo porque vai que o Buda não luta, ou algum outro deus descobre as intenções antes dele trair, né? Enfim, não dá pra contar com o Buda, né? A Brunilde agiu da melhor forma, ela moldou, né? E escolheu o seu destino sem depender do iluminado Buda, usando ali a própria vontade dela. Então sim, a resposta é, ninguém seria o oponente do Buda, pois a Brunilde já sabia que ele trairia os deuses antes mesmo do torneio começar. Mas pra não dar esse balde de geografia pra vocês, supondo que o Buda, sei lá, né, não traísse os deuses ou que ele fosse obrigado a lutar de alguma forma, eu vejo o Nostradamus sendo uma ótima opção pra ele, não só por ser extremamente forte, né, ou parecer extremamente forte no mínimo, como, né, também ele sendo um profeta, ele poderia, quem sabe, lidar com a habilidade de visão do futuro do Buda, né, por que não? É meio difícil de supor porque o Nostradamus nunca lutou, mas eu acho que seria uma matchup bem interessante. E você, o que acha? Qual seria a melhor opção para o oponente do Buda se você fosse a Brunilde, né? E sabia que a Brunilde já tinha noção da sua traição antes mesmo do Ragnarok começar? Comenta aí embaixo, né? Não se esqueça de dar o like, se inscrever e hypar o vídeo, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do servidor do Discord e aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73, Shumatsu no Valkyrie Round 1, 2, 3, 4 e Dark, Imperador Celestial, Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E os meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.